Porém, por ser manhã, não perceberam que não estava no horário de saírem. Estava 1 hora, né? 1 hora antes do horário que elas deveriam sair. Estava de madrugada, mas não era o momento delas saírem. E elas partiram. Foram lá orando, buscando o Senhor, pedindo a Deus que guardasse. E num trajeto, elas olharam que tinham 2 homens. Olá, queridos irmãos, aqui é a irmã Ruth Nelly, chegando para mais um momento de paz para a alma. Fique conosco, porque eu sei que você vai se edificar com esse testemunho que hoje eu vou estar trazendo aqui, fato ocorrido neste mundo nosso. Talvez você esteja se sentindo sozinho, desamparado por amigos, por parentes, por pessoas que talvez você tanto confia, mas o grande Deus está aí bem pertinho de você, do seu lado, te dando força nessa caminhada. Então fique comigo, escute bem direitinho, é uma história verídica, ocorreu sim, e o Senhor tem algo para falar com você. Fique aí, deixe o seu like. Deixe aí o seu comentário se já aconteceu com você alguma vez um fato parecido. Estamos trazendo vídeos para a edificação espiritual e também conhecermos um pouco mais das evidências de Deus entre os homens, que será o tema desse vídeo hoje. Está forte, está maravilhoso e é fatos ocorridos, fatos verídicos. Vamos então ao relato. Que a paz do Senhor possa estar neste momento reinando em seu coração e em todos os outros também. Porque quando a paz do Senhor está em nossa vida, nós temos prosperidade, alegria, amor, vontade de viver e muitas coisas boas nos sobrevêm. E eu senti no meu coração de nesses dias fazer alguns vídeos da evidência da presença de Deus entre nós. Temos muitos casos a contar da minha família, da minha própria vida. E eu gostaria aqui de compartilhar com você, talvez, às vezes até é complicado dizer sobre isso, porém, nós sabemos que são dias difíceis que estão sobrevindo. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições e tribulações e também que haveriam tempos difíceis. E nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Então é necessário que nós venhamos a ter a presença do Senhor em nossa vida com mais frequência e sentir essa presença, não simplesmente falarmos da presença, porém vivermos essa presença em nossos dias. E eu quero, em nome de Jesus, falar algumas coisas que são evidências da presença do Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Porém, muitas vezes a nossa fé está um pouco oscilando e nós precisamos, sim, de ter uma certeza da presença de Deus em nossa vida, por nós mesmos, ou então através de testemunhos que alguém dá, amém? Então eu gostaria que você ficasse comigo neste período. Nós estaremos aqui falando sobre este assunto. E depois o Senhor preparará um outro assunto para que falemos, amém? Inscreva-se nesse canal, ative o sininho, compartilhe com alguém. Pode ser que alguém esteja precisando desse alicerce na fé dela, né? Para que ela continue, porque está realmente complicado nos nossos dias. Porém, o nosso Deus prometeu que estaria conosco, então vamos crer nessa promessa, amém? Deus continue te abençoando e vamos para o caso tão maravilhoso de hoje que aconteceu com uma pessoa muito íntima nossa. E eu creio que verdadeiramente Deus vai falar com você, amém? Deus te abençoe. A minha mãe gostava muito de ir aos cultos matutinos. Todos sabem que culto matutino começam às 6 horas, outros até um pouco antes, né? E ela acostumada a levantar cedo porque trabalhava. E nesse dia, juntamente com uma amiga, elas combinaram de ir a este culto matutino. Só que esta igreja era um pouco distante da casa em que ela estava morando. Então combinaram de levantar cedo e as duas ir, pois aquele tempo era um pouco difícil, ônibus naquele momento e era domingo e também não tinha como hoje Uber, outras coisas mais facilitadas para que se andassem. E como duas mulheres, a companhia seria óbvia.
né? E seria mais seguro as duas andando. E de repente, quando deu o momento, levantaram e foram. Porém, desapercebidas do horário, ou o relógio não estava constando o horário certo, elas partiram. E tinham que descer ladeiras em um lugar bastante distante da casa delas. Porém, por ser manhã, não perceberam que não estava no horário de saírem. Uma hora antes do horário que elas deveriam sair. Estava de madrugada. Estava escuro, mas não era o momento delas saírem. E elas partiram. Foram lá orando, buscando o Senhor, pedindo a Deus que guardasse. E num trajeto, elas olharam que tinham 2 homens que estavam ali parados. E o coração delas acelerou bastante porque viram que não era coisa boa. E elas estavam acostumadas já a ir ao culto naquele tempo e nada acontecia, tinha movimento de pessoas na rua, mas naquele dia estava vazio, estava sem movimento algum. Elas perceberam que alguma coisa estava errada. E quando olharam no relógio, estavam adiantada 1 hora. Elas estavam fora do horário, 1 hora antes. E aquilo trouxe preocupação. E elas falaram: e agora? O que é que nós vamos fazer? Voltar? É difícil, já andamos bastante. E prosseguir, sabemos que estamos em situação difícil. O que vamos fazer agora? Vamos orar, pedir ao Deus Todo-Poderoso que nos guarde nesse trajeto. E foram caminhando ali, orando ao Senhor, clamando em silêncio, sem nenhuma palavra soltar das suas bocas. E foram passando até que chegou próximo daqueles homens. E quando chegaram próximo daqueles homens, um deles falou: a salvaguarda delas é este que vem vindo junto com elas aí, porque senão... E não falou mais nada. E elas passaram por aqueles homens, porque a presença do Senhor estava ali com elas. E elas chegaram no destino, na porta da igreja, tiveram que esperar um bom tempo, porque estavam fora da hora, mas o Senhor guardou elas. Não estava visível aquela presença para elas, mas para eles estava. O Senhor sempre está à volta do seu povo e ela sempre dizia: Senhor Jesus, me cubra com o seu sangue. Sempre quando ela ia sair, até depois que nós nascemos, pois esse fato ela contou quando era solteira ainda. E então, queridos amados e irmãos, não estamos só. O Senhor diz na palavra que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem para os livrar. Então, isso ficou no meu coração e eu cresci. Durante todo o tempo da minha infância e adolescência, eu guardei essas palavras que ela disse ainda quando solteira. E eu tenho trazido para a minha vida. E você, meu querido amigo, minha querida amiga, sempre ande com a presença do Senhor. Quando você for sair, clame. Peça a presença do Senhor, peça que Ele o cubra com seu sangue. Eu tenho mais relatos e depois eu vou estar trazendo aqui para vocês como esses, contado pela minha saudosa mãe que hoje descansa no Senhor. Então, queridos irmãos, vamos ficar firmes porque a palavra de Deus não mente. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está aqui comigo e está aí com você também. Vamos acreditar, confiar que o nosso Deus não dorme, nem dormitará, o guarda de Israel. Deus continue te abençoando. Compartilhe com mais alguém. Fale do seu Deus para outras pessoas, para que elas também se sintam seguras e que elas andem na presença dEle. Clame pelo seu nome, porque quando clamamos, Ele nos atende. Amém? Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus.